A palavra que nós vamos meditar um pouquinho nesse grupo de oração está em 1 Timóteos 4, 1 Timóteos 4, de 12 a 16. 1 Timóteo 4, de 12 a 16. Conselhos pessoais a Timóteo. Ninguém te menospreze por seres jovens. De tua parte, procura ser, para os que creem, um exemplo, pela palavra, pelo modo de proceder, pelo amor, pela fé, pela castidade. Até que eu chegue aí, dedica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não descuide do carisma que está em ti, que te foi dado mediante uma profecia acompanhada pela imposição das mãos dos presbíteros. Reflete bem nisto, ocupa-te destas coisas, para que teu progresso seja manifesto a todos. Presta atenção quanto a ti e o que ensinas. Preserva nesta disposição e nessas práticas. Agindo assim, salvará a ti mesmo que te ouve. Palavra de Deus. Graças a Deus. Essa palavra que Deus me deu hoje cedo foi justamente uma continuação do que eu estava lendo, porque quando eu cheguei cedo as revistas de ontem estavam todas nas minhas mesas, as revistas que nós assinamos para o jornalismo, para poder a emissora trabalhar, e eu vi lá uma matéria que me impressionou muito e que eu tenho acompanhado há muito tempo sobre isso. Eu tenho prestado atenção muito aonde o demônio quer chegar, à destruição dos jovens. E é interessante que são um meio de comunicação que pode ser totalmente guiado por Deus, mas pode ser totalmente guiado pelo demônio. É a internet. A internet? É a internet. Então já faz muito tempo que eu acompanho. Eu acompanho os sites que saem sobre o namoro virtual. Hoje, quantas moças sofrem com essa doença? Namoro com virtual. Essa ilusão, certo? Ela completa o seu interior com esse vazio inexistente. É virtual. Entende? Que perigo hoje os nossos jovens, as nossas jovens, não conseguiam, o príncipe encantado da vida, entrar numa dessa. E eu conheço várias e várias moças, porque os homens geralmente não se dizem, que arrumou o namoro virtual. Lá está a fotografia da pessoa, que você não sabe quem é a pessoa. Lá você se conversa, se dialoga, se dorme na maior felicidade do mundo, porque conversou com o seu amor, esse amor inexistente. Deus é vida, Deus é concreto. Depois surgiu o problema da relação sexual virtual.
Quantos milhões de jovens hoje nesse mundo de Deus se têm relação sexual virtualmente? Meu Deus, que estupidez, que loucura! Porque você vai se tornando um viciado naquilo que não tem cura, não tem volta. Está vendo aonde o demônio quer chegar? E por incrível que pareça, as drogas virtuais. Drogas virtuais? As drogas virtuais. Através das lâmpadas estroboscópicas, sei lá como que chama esse troço. No meu tempo era luz negra, agora tem um nome diferente. Certo? Através dessa lâmpada, escutando uma determinada música, a pessoa tem a aplicação da maconha, da cocaína, da êxtase, da não sei o que. Você escolhe a droga que você quer tomar virtualmente. Aonde nós estamos, meus irmãos, meus queridos jovens? Estou falando para vocês jovens, porque a palavra de Deus hoje trouxe para você. Para você. Aonde você está? E meu estudo de oração, da oração, foi o seguinte: jovem, você é o alvo da sua própria vida. Mesmo jovens, você já observou que tudo nesse mundo tem o seu alvo. O alvo do rio é descarregar no mar. O alvo da flor é alegrar a natureza. E assim também todos os homens têm seus alvos. Alguns vivem só para gozar a vida, outros na formação de fortunas, outros no domínio, outros no comando e autoridade. Cada um tem a sua formação. A medicina que cuida do corpo, o sacerdote que cuida da alma, o pedreiro que constrói uma casa. Quantos alvos nobres nós temos. Quantas coisas existem nesse mundo que não pode existir num jovem de fé. Quantas coisas. E cito: egoísmo, enganos, ódios, vingança, mentiras. Você, jovem, que de sua natureza é de protestar em tudo e muitas vezes você se revolta contra tudo e contra todos, mas vendo você, jovem, cheio de esperança, querendo vencer os desafios da vida, buscar seu lugar ao sol, vejo o direito do protesto contra o erro. Você, jovem, a sua natureza é de protestar. Protesta tudo. Não existe. Protesta tudo que você vê, ele protesta. Ele é contra tudo. É o do contra. É da idade dele. Ele está se descobrindo. Então ele protesta. Certo? Muitas vezes se revolta contra tudo e contra todos. Quantas vezes os nossos filhos se revoltam contra tudo e contra todos. Que ninguém amordace sua boca, pois sabemos que o conformismo é pior que a rebelião. Eu achei muito interessante isso. Porque geralmente a gente quer que nossos filhos sejam todos santinhos, quietinhos, obedientes, certo? Estudioso, que fica, mas nós não damos chance dele ser um líder. Nós abafamos dentro dele a liderança que ele quer tomar e precisa tomar.
O mundo de hoje vive essa peteca, essa imundície que está aí porque não existem líderes mais. Acabou os líderes. Qual o líder que existe hoje? Hoje até em você eleger um presidente, eleger um governador, eleger um prefeito, um vereador, você fica em dúvida, você não sabe quem votar. Por quê? Porque não tem um líder. E por quê? Porque nós abafamos isso da juventude. Não sou a favor da indisciplina, não sou a favor da arruaça, eu não sou a favor do quebra-quebra, como aconteceu agora esses dias em São Paulo. Eu não sou a favor de nada disso. Mas eu sou a favor dos jovens que se diz, eu falo, eu acho que sou contra isso e tenho o direito de ser contra. Sabe por que eu estou falando assim? Porque quando a pessoa luta pelo ideal dela, ela não vai mexer com essas porcarias que eu falei no começo para vocês. Até o namoro dele, ele tem um ideal. Até a fortuna que ele quer começar na vida, ele tem um ideal. Ele não consegue estar num mundo corrupto. Ele é contra o mundo corrupto. Ele vai ganhar o seu dinheiro, mas ele vai ganhar honestamente. Ele vai ter uma formação já para isso. E o bonito dos jovens que você o ajuda a formar. A grande formação dos jovens é ele mesmo. Você tem que ensinar o caminho certo e errado dele, mas a formação ele faz. Sua maior missão é renovar a vida. Comece com você. Seu exemplo de vida será notado por muitos e seja diferente. Você quer ser líder? Você quer ser um homem respeitado? Sua maior missão é renovar a vida. Renovar a vida. Se você está nessa pior, se você está nas drogas, você está na prostituição, você está hoje nos vícios do mundo, que inclusive você tem dentro da tua casa hoje, desde que você tem um computador e internet. Não é dos cansados, dos fracassados que devemos corrigir o que está errado. São os que são com seu entusiasmo, com a sua pureza, que deve trocar sangue novo nas veias dessa sociedade corrompida. Não adianta nós ficarmos, certo, naquelas pessoas cansadas da vida, naquelas pessoas fracassadas da vida. O que você tem que fazer é dar a mão para eles, dar apoio a eles, levar entusiasmo a eles, mostrar que eles são anciãos. Que coisa boa quando você senta na frente de uma pessoa, certo, cansada, certo? Até na frente de uma pessoa fracassada, que ela conta os problemas dela, os sofrimentos dela, porque ela não conseguiu sobreviver àquilo de ideal que ele tem no coração. E ela sai valorizada com aquilo. Mas qual é o grande segredo? São com o seu entusiasmo, com a sua pureza, entendeu? Tem que ser entusiasmado, certo? Mas com a sua pureza, que deve trocar sangue novo nas veias dessa sociedade corrompida. Não adianta você não ser impuro. Não adianta você esquecer da sua pureza. Você tem que ser honesto. Você tem que ser trabalhador. Você tem que ter uma vida íntegra. Isso é pureza. Como é bom quando você se sente espelho. Alguém bate o olho ali, se enxerga em você. É maravilhoso isso.
Como começar? Como já disse para vocês mesmos, procura fazer uma revisão da própria vida, da própria conduta, sendo destemidamente cruel e sincero com a sua consciência. Não adianta eu mostrar de bonzinho, de ser um homem sincero para Luzia, e ela saindo falando aí, nossa, meu marido é tão sincero comigo, é tão isso, e é uma farsa, uma mentira. Interiormente eu sou um falso. Interiormente eu sou uma pessoa desregrada. Dentro de mim brota o quê? Eu dou abertura o tempo inteiro para a tentação viver constantemente em cima de mim, mesmo que eu não faça, para não correr o risco da sociedade e da Luzia descobrir. Mas dentro de mim, meu interior vive, está cheio dessas coisas, dessa podridão, dessa imundície, dessa sujeira. Não se sujeitar a isto, não é? Então por isso eu tenho que ser firme comigo mesmo, firme. Tem que ser macho comigo mesmo, certo? Eu tenho que ser cruel, olha que palavra dura. Eu tenho que ser cruel e ser sincero com a minha consciência. O mundo começará a acreditar em você. Não importa o resto seja um oásis no meio do deserto. Não importa para mim. Todas as coisas nobres o esperam. Lute e vença. Não seja acomodado. Não seja acomodado. Não seja aquele que satisfaz com pouca coisa. Lute, luta, vença. Cada passo que você dá à frente e você vê que Deus, que através da sua fé, das suas orações, de você estar junto com Deus, você está participando, você está crescendo em todas as suas metas da sua vida. O mundo espera sua cooperação. Escuta bem, não acrescente mais um fracasso no mundo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O mundo já é banhado pelo fracasso. Eu estou lhe dizendo, hoje nós não temos nem mais líderes para nós seguirmos, ser exemplo para nós em tantas atividades da sociedade. Não seja um fracassado. Lute, vença. Não é ganância. É o seu interior gritando por você, jovens. Eu quero ser, eu vou ser. Porque quando você fala assim, você sai dessa prostituição virtual. Estou falando hoje da virtual porque eu fiquei enojado com aquele troço, certo? Com o namoro virtual, hoje com as drogas virtuais, que coisa nojenta, que coisa pobre, que coisa sem graça. Coisa sem graça. É isso que nós temos que fugir dela. Não seja mais um fracassado, seja um vitorioso em Jesus Cristo. É isso. E quero finalizar dizendo para você, a rotina, que é um dos grandes venenos para a nossa vida, a rotina é o monstro que ataca a nossa fé. Vai aparecer muitos líderes, vai aparecer muitos filhos de Deus, e tenho certeza que a juventude vai, como diz aqui, vai mudar de sangue. Vai ter uma transfusão de sangue maravilhoso, certo? Entre toda essa juventude de Deus que está aí. Está prontinho para assumir os nossos lugares.
Nós precisamos passar os nossos lugares. Que tal você assumiu? Que tal você assumir o meu lugar? É maravilhoso, você vê o milagre de Deus, você vê a providência de Deus todos os dias, na minha vida e na vida da obra de Deus. Faça isso. Deus abençoe meus jovens. Mateus 27, versículos 17 e 19. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, que é chamado o Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: não te envolvas com esse justo, pois esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje nós vamos ressaltar um pouquinho o que é a tua mulher, o que é a minha mulher na minha vida. Que relacionamento que nós temos que ter entre marido e mulher? E o que a mulher representa para você no seu casamento? Porque muitas vezes nós ignoramos isso. A mulher é aquela uma que faz bem a comida, lava bem a roupa, administra bem a casa, cuida dos filhos, certo? E me deixa em paz. E não é assim. Olha para você ver que algum governador, numa época dificílima, a própria mulher dele mandou dizer, porque a decisão estava na mão dele. E muitas vezes nós não gostamos que as nossas mulheres colocam o dedo nas nossas feridas, nas nossas decisões, porque Deus é perfeito. Deus criou a mulher como complemento, não como competidora. O casamento não deveria ser um navio de dois comandos rivais. Ao marido caberia a chefia amorosa e à esposa manifestar amor, respeito e sujeição voluntária. É o papel dos dois dentro de um casamento. Eu tenho que ser um marido amoroso. Você tem que ser um marido amoroso. Você tem problema? Tem problema. Eu também tenho problema. Tem dia que a gente não se aguenta. Mas você não é obrigado e nem deve vomitar em cima da sua esposa. Pelo contrário. Você tem que cultivá-la. Ser esse marido amoroso, que ela que vai cuidar de você. Ela que vai te fazer o bem-estar. E a mulher tem o sentido justamente isso. De justiça, de saber colocar, de saber entender, de sentir as dificuldades do marido. É porque, infelizmente, o mundo de hoje nos cega, gênero, número e grau, em relação às nossas mulheres. A minha mulher, a tua mulher, a mulher do dono. E de quem? E de muitos. E por que será que acontece isso, não? Por que nós desvalorizamos tanto as nossas mulheres? Que deveria ser ao contrário. Ela é mãe do seu filho, da sua filha. Ela que cuida do seu lar. Ela tem os seus defeitos, lógico. Atire a primeira pedra. Atire. Tenha coragem, atire a primeira pedra.
Se você é perfeito, você pode atirar a primeira pedra. Eu não posso atirar pedra em ninguém. E muito menos na minha esposa. Porque a esposa tem essa sabedoria. Ela sabe escutar, ela sabe falar, ela sabe o momento certo de comunicar. Ela se prepara, às vezes, o dia inteiro, a semana inteira, para ter uma conversa com você. Na hora certa ela falar com você. Mas a gente não nota isso. Por quê? Porque nós somos o dono da cocada preta. Nós deixamos de ser marido amoroso para ser o dono da casa. Infeliz daquele que é o dono da casa. Você fica muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Então você não é dono de nada. Quem é dono é tua esposa. Ela que administra o seu lar. Contudo, a esposa é mais do que apenas submissa. Ela procura ser verdadeira, ajudadora, apoiando e procurando e opinando nas horas certas as decisões do marido. E ela tem todo o direito de opinar. Como a esposa de Pilatos. Ela teve direito de opinar. Deus falou com ela, Deus Pai falou com ela durante a noite, através de um sonho. E ela não podia ser, porque ela é submissa, ela não poderia ser omissa. Submissa é uma coisa, omissa é outra. Sua mulher fala demais, é dela. Enquanto você fala 4.000 palavras por dia, ela fala 7, em média. Que tem umas que falam 10. Você tem que entender isso. Compensação, quando você chega chato, com a cara feia do serviço, senta no sofá igualzinho um bisão. Sabe o que é bisão? Aquele búfalo feio dos Estados Unidos. Senta com aquela cara de bisão. Quem tem que aguentar é ela. Ela que vai esquentar o seu jantar, ela que vai inventar alguma coisinha, para ver se melhora essa fisionomia horrível desse beiço que você está agora, nesse momento, no sofá. Agora, não adianta você trazer os problemas da rua para dentro da sua casa. A tua mulher não tem nada a ver com isso. Resolva o problema aonde você cultivou o problema, aonde apareceu o problema. É igualzinho aqueles eu estou com um problema sério, eu vou mudar para o Japão, porque assim, não, eu carrego o problema comigo, eu posso ir para onde você pensar. Se eu tive um problema dentro do meu serviço, com o meu chefe ou com o meu subalterno, eu vou resolver o problema com ele no serviço. Quando eu pegar o carro, a condução para ir para minha casa, acabou. Você pode até chegar um pouco estafado, mas a tua família não tem nada a ver com isso, principalmente a tua esposa. E Deus hoje está nos falando um remédio maravilhoso. A submissão da sua esposa é a sua sabedoria. É a sua sabedoria. Não esqueça disso não. Porque muita varada na água você podia dar se você não tivesse essa mulher do seu lado te orientando, falando a verdade para você, quando tem que ser dita. Entende? Por quê? Porque também ela é um instrumento de salvação na sua vida. Essa é a grande realidade. Isto se torna fácil quando ela concorda com a decisão do marido. Mas mesmo quando isso não acontece, seu apoio pleno
poderá colaborar para que as decisões dele tenham um final melhor. Certo? Mesmo que você não entenda, que você não aceita, dê um minutinho para você mesmo pensar naquilo que a sua esposa disse. Que mesmo você não aceitando, mesmo que a decisão sua seja oposta da sua esposa, e que ela não vai te ajudar em nada nisso, mas eu garanto, se você tirar um minutinho para ouvir aquilo que ela falou, você não vai fazer de acordo com ela, mas a sua decisão vai ser bem melhor do que seria você fazendo sozinho. Há ainda outras maneiras de a esposa ajudar seu marido a ser um bom cabeça, porque a cabeça da família é o marido, não é a esposa. Outro erro que você deixa ao lavar as mãos é deixar a sua esposa ser a cabeça da casa. Está totalmente errado. Você, a responsabilidade que Deus te deu é de ser cabeça da família e não a sua esposa. A sua esposa é a sua educadora, é a educadora dos seus filhos, é o prumo de colocar você no eixo, mas ela não é a cabeça da família. E hoje em dia, quantos homens vagabundos sem vergonha que vivem em função da mulher? Qual é a sua profissão? Marido. É uma profissão terrível. Tenho a minha vida mansa porque minha mulher trabalha fora, tem um bom emprego e assim nós vamos levando a vida e eu estou procurando emprego, que não sai esse emprego nunca na vida. Está tudo errado. Ela pode expressar apreço pelos seus empenhos em tomar a dianteira em vez de criticá-lo ou levá-los a achar que jamais pode realizá-lo. Ela pode fazer muito bem isso. É incentivar você, criar você, colocar você para frente, não ela fazer. Porque ela fazendo, ela vai desmotivar você. E queira ou não queira, você vai cair. Então esse é o papel da mulher. Ao tratar o seu marido de maneira positiva, ela deve lembrar-se de que um esposo quieto e brando é de grande valor aos olhos de Deus, não apenas aos olhos do marido. Ao tratar com seu marido de maneira positiva, ela deve lembrar-se de que de um espírito quieto e brando, que é grande valor aos olhos de Deus. Isso está na primeira carta de Pedro. O que fazer caso o marido exija da esposa algo proibido de Deus? Ela sempre tem que pensar que o seu governante supremo é Deus. Outra coisa muito séria na nossa vida. Hoje em dia, há muitos vícios no casamento. E muitas vezes nós pecamos, exigindo coisas da esposa, que é contra a lei de Deus. Que é contra a lei de Deus. Vou citar para vocês uma relação sexual indevida, que você traz marcas profundas da sua vida de solteiro, da libertinagem da sua vida de solteiro, e você traz isso até hoje no seu casamento, uma relação sexual errada. Você está fora da bênção de Deus.
isso não vai te trazer prazer nenhum, pelo contrário. Vai causar uma infelicidade entre vocês dois muito grande. Deus criou marido, homem, esposa, mulher. Até no relacionamento sexual, nós temos como e que jeito fazer. Não é do jeito que nós trazemos os nossos vícios, não. Quando nós estamos nos preparando para casar, nós temos que, se você tem os vícios, comece a entrar profundamente numa vida de oração, de cura, de libertação, porque esses vícios foi criado lá na rua, lá na prostituição. Não veio para o seu matrimônio, porque não é casamento, não. Casamento qualquer um pode casar. O que você fez? Ah, eu casei. Casar, certo? Cavalo com ego também casa. O problema nosso é que é um sacramento do matrimônio. Eu não posso trazer essa sujeira, essa imundície da minha vida de solteiro para dentro do meu matrimônio, aonde o centro do meu matrimônio é Deus. É Deus. Ela tem como quando as autoridades exigiram dele que violasse a lei de Deus. Atos 5:29. Casamento é comunicação, é união. Não adoça só o seu sabor, mas também o seu relacionamento. Eu achei bonito o slogan do Açúcar União. Eu gostei dele. Por isso que eu estou trazendo para vocês. Não estou ganhando nada deles, não. Declarações afáveis, declarações cordiais, são doces para a alma e uma cura para os ossos. Está em Provérbios 16:24. Escutar é uma arte de concluir nosso discernimento. As esposas têm este sentido de dizer e completar nossas necessidades. Então, rapidamente, no dia de hoje, eu quis comparar a mulher, a sabedoria da mulher de Pilatos, que na hora da decisão dele, que ele não poderia ficar em cima do muro, ele não poderia ter lavado as mãos em relação a Jesus, porque ela teve um sonho profético. Ele era um homem justo. Jesus era um homem justo. Um homem justo. Então Pilatos não teve esse direito. E hoje, quantos Pilatos nós conhecemos? Quantos Pilatos? Que não dá ouvido para sua mulher e para poder viver bonzinho e alegrinho com todo mundo, vive em cima do muro. Viver em cima do muro enxerga dos dois lados, falsidade, medroso. Desça do muro, escuta sua esposa, entenda a sua família. É isso que você está precisando no dia de hoje. E quero finalizar dizendo, feliz daquele que dá ouvido na sabedoria da sua grande professora, que é sua mulher. Garanto que você deixa de errar. Errar você vai continuar errando, mas você deixa de errar muitas e muitas vezes. Que Deus abençoe seu dia. Romanos 7, de 14 a 21. Conflito entre o homem espiritual
e a lei da carne. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido ao pecado como escravo. De fato, não entendo o que faço, pois não faço o que quero, mas o que detesto. Ora, se faço o que não quero, estou concordando com a lei, que a lei é boa. No caso, já não sou eu que estou agindo, mas sim o pecado que habita em mim. De fato, estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne. Pois querer o bem está no meu alcance, não, porém, realizá-lo. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Conflito entre o homem espiritual e a lei da carne. É um conflito mesmo. Se a gente for ler e querer entender, é um balaio de gato, não é mesmo? Você não sabe se está para lá, se está para cá, se está no centro, se eu fez, se eu não deixou de fazer. E a gente pergunta, aonde será que São Paulo queria chegar nisso? Simples de tudo. Ele quer dizer para nós que quando nós saímos da graça de Deus, o pecado passa a dominar a nós. Somente isso. Porque não existe meio tempo. Não existe intervalo de o primeiro tempo com o segundo tempo com Deus. Com Deus só tem mão contra mão. Não existe outra coisa. Não tem atalhos. E Deus é muito claro nessa palavra para nós. Quando, de fato, no 15, de fato, não entendo o que faço, pois não faço o que quero, mas o que detesto. Porque no seu íntimo, no seu interior, você tem tudo de bom. Você é bom. Por isso, quando eu estou aqui no programa, sempre eu friso para vocês, vamos sempre pensar no bem. Eu estou na corrente do bem, eu quero ser o bem. O bem habita no meu coração, o bem habita no seu coração. Deixe o bem agir na sua vida. É justamente por isso, de fato, não entendo o que faço, pois não faço o que quero. Porque o que você quer é fazer o bem. Não pensa que um assassino, que um traficante, que uma pessoa que tem uma infelicidade na vida faz porque quer. Não, ele tem uma causa. Existe uma causa, uma lei mais forte dentro dele que faz ele querer fazer aquilo. Que é o pecado original, né? É. Então, nós temos que ter esse cuidado conosco mesmo. Eu tenho que ser vigilante 24 horas por dia. Porque a tentação está com o espelho na sua cara todos os dias. Está vendo? Você pecou. Está vendo? Você pecou. Está vendo? Você pecou. Quem é você? Por que você fala em nome de Deus? Você pecou. E nós temos que cair em si que eu sou um pecador. Você é um pecador. Então, quando ele chegar com o espelho na sua cara, você fala, eu sei, eu pequei mesmo. Eu sou um pecador, mas eu vou lutar para sair disso. Eu vou redimir dos meus pecados. Quantas vezes você está dormindo e o diabo está tentando você? Fala para mim. Nunca aconteceu isso com você?
Comigo acontece constantemente. Ou é uma briga, ou é uma prostituição, ou é uma aventura, ou é coisas que não habitam em mim. Eu, de fato, não entendo o que faço, pois não faço o que quero, mas o que detesto. Quantas Ave Maria, quantos Pai Nosso, eu meio dormindo, acordando, eu rezo para a tentação me deixar em paz à noite. Porque ele mascara tudo. Ele mascara tudo. Por que nós temos que ter cuidado com o que nós assistimos na televisão? Porque o diabo é assim, ele te dá a cena e te dá automaticamente a pessoa. Na hora você lembra de alguém, pá! E aquilo você começa a fomentar dentro da sua cabeça isso que o diabo fez contigo. Às vezes até de noite. Você está dormindo sossegado, lá daqui a um pouco você sonha com algo indesejável. Ora, se faço o que não quero, estou concordando que a lei é boa. No caso, já não sou eu que estou agindo, mas sim o pecado que habita em mim. Não podemos entregar de hipótese nenhuma ao pecado. O que mora no meu coração é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. A minha carne é fraca, mas o meu coração é forte. Os meus desejos não vão sobressair sobre a minha vontade de vencer com Deus. São vários desejos, são várias fraquezas dentro do meu coração. E eu não posso irrigar essa fonte maligna dentro de mim. Pelo contrário, eu tenho que secá-lo até morrer. É isso que nós precisamos fazer. É luta, pessoal. Não pensa que cai do céu. A graça de Deus está abundantemente em você. Mas em compensação, o demônio está lhe esfregando na cara todos os dias. Você é pecador, você é pecador, você é pecador. E nós temos que dar a volta por cima. Versículo 19. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Que confusão, não? Ora, eu faço aquilo que não quero. Então, já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. É deixar a carne ser mais forte que o espírito. De uma vez por todas, você tem que colocar na sua cabeça, ligado no seu coração, que a sua carne é fraca. Não é você de 14, 15 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos. Não, é eu de 60, é você de 70. Não pensa que você está velho aí, certo? Já está sentado, mais sentado que andando. Cuidado. O teu olho é uma arma terrível para alimentar os seus desejos carnais. Mesmo que você já atravessou o canal da esperança, não tem problema algum, mas o alimento interior seu é muito significativo. Ou você alimenta do bem e da honra, ou você alimenta do mal. A palavra que eu estudei no dia de hoje, eu coloquei aqui. Quem despreza as coisas pequenas
pouco a pouco cai nas grandes. Nas pequenininhas coisinhas. Quem rouba um tostão, rouba 1 milhão. Já viu esse ditado? Tranquilamente. Não existe o ladrão de tostão, ladrão de 1 milhão. Existe o ladrão. Todos os grandes pecadores começam por pequenas coisas. Exemplo, Caim. Como é que começou o grande pecado de Caim? Um momento de inveja dele. Ele ficou com inveja. Quantas vezes eu tenho inveja? Quantas vezes você tem inveja? Mas uma pequena inveja de Caim, o que ele fez? Para onde foi o Abel? Está vendo? Nas pequenas coisas nos faz uma grande desgraça na vida. Ou eu luto constantemente contra o pecado e não vou abrir mão dessa luta, ou como diz São Paulo aos Romanos, entrego. Eu quero fazer o bem, mas eu só consigo fazer quando eu vejo eu estou fazendo mal. Por quê? Eu estou dando exemplo de Caim. Judas, por que ele traiu Jesus? Por causa de quê? Por causa de dinheiro. Quem rouba 1 milhão, ou um tostão, rouba 1 milhão. Volto a dizer para vocês, não existe o valor, existe o ladrão. E o que a ganância financeira de Judas levou? A entregar o nosso Redentor. Chegou a entregar o nosso Deus. Ele vendeu Jesus Cristo. São Pedro. Uma curiosidade, diminuiu o grau de glória no céu. Pedro traiu Jesus também. Não é só quando o galo cantou, não. Quando Jesus estava lá, amarrado junto com os outros, que estava aquele tumulto todo, ele entrou no meio do tumulto para matar a curiosidade dele, referente para ver o que ia dar com Jesus Cristo, ou caboclo sem vergonha. Que amor que Pedro tinha por Jesus. É porque Jesus é misericordioso, porque senão Pedro também estava no rastelo de Deus. Mas foi ser curioso, sem vergonha foi curioso. Pecou contra Deus. A tentação é um convite para o pecado. Na tentação, o mal aparece sempre com uma aparência de bem, embora aparente. Não se esqueça disso. A tentação é um convite para o pecado. Nós temos que, não é brincadeira isso, mas nós temos que começarmos a exercitar a renúncia do pecado. Meu Deus, eu renuncio o pecado. Jesus, eu quero renunciar a esse pecado. Não é brincadeira, é uma coisa muito séria quando você fala para Deus, eu quero renunciar esse pecado, esse mal que habita em mim. Não só o homem se ilude, deixando o verdadeiro bem para seguir o ilusório. Fácil. Nós adoramos as coisas ilusórias, as coisas do além. Eu não consigo ter relação sexual com a Luzia, mas eu sou taradinho com a Luzia. Não posso ver a Luzia, eu fico maluquinho da cabeça. Entendeu?
Vivemos do ilusório. Eu não vou conseguir, mas eu vou me masturbar com as dela, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou viver constantemente, eu vou viver na ilusão. É isso que o diabo coloca na sua mão. Se eu não lutar contra essa minha fraqueza, amanhã eu estou no ralo. Eu tenho que ser constantemente orar e vigiar. Assim que nem o preguiçoso. Eu até gostei dessa frase. Assim o preguiçoso acha o trabalho um mal abençoado. Entendeu? E o fazer nada é um bem. Está tudo errado, né? A tentação tem 3 fases. Tentação tem 3 fases. Sugestão. É apenas um convite do mal. Uma sugestão. Já notou que tudo começa com uma sugestão? Depois vem o deleitar. O que quer dizer deleitar? Apagar, eliminar, certo? Encontrar certas satisfações em podermos fazer aquilo que a sugestão nos deixou no coração. O diabo te colocou uma sugestão. Faça isso. Olha aquilo. Olha a riqueza de fulano. Por que você não é rico igual a ele? Você já viu que ele nasceu pobre e hoje é um homem rico? E você até hoje não conseguiu nada? O diabo o dia inteiro buzinando na sua cabeça. Porque você está fazendo aquilo que ele quer. E não aquilo que Deus quer que você faça. Quando ele buzinar, está vendo aquele que é rico? Fala, mas eu sou tão feliz com a minha pobreza, porque meu Deus é tão perfeito na minha vida, eu amo meu Deus. Então eu não me importo. O que eu não tenho, eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho. É isso que nós temos que mostrar. A outra face da vida. Que senão a gente fica escravo do pecado. Porque o diabo está o dia inteiro, 24 horas, aqui ó, soprando no seu ouvido, falando no seu ouvido. Caia para você ver. E a terceira, consentimento, decidimos fazer. Então são 3 fases. O diabo dá sugestão, depois o diabo faz você encontrar satisfação, tá certo? E depois nós damos o consentimento do pecado. Não tem erro. Quando ele te der a primeira coisa, sugestão, te dá a entender que o negócio é bom, você na mesma hora você renuncia. Sai daqui, Satanás. Sai daqui, Satanás. Aqui não tem você, eu sou de Deus, quem habita em mim é Jesus Cristo. Tem essa coragem, pô. Ou você vai ficar deleitando, gostando daquela podridão que vai te causar um mal terrível depois. Ou então se autoacusando. Ou se autoacusando. Eu não consigo mesmo. Eu sou um fraco mesmo. Eu sou um verme. E eu sou acabado, eu sou um sem sorte, eu não consigo, eu sou um derrotado. E leva se autoacusando e é o mal, né? E cai no E o diabo vai alimentando você nisso. Não esqueça disso. Vai caindo cada vez mais. Vai caindo cada vez mais, porque ele vai te alimentando, ele vai te dando tudo que você está querendo. Quando você entra nesse caminho do mal, pode saber que ele vai te dar maravilhas por você alimentando cada vez mais essa podridão dentro de você. E terminando, a vontade decide o pecado e nos inclinando-nos para o mal. A vontade decide o pecado e nos inclina para o mal. Amém. Amém. A palavra de Deus nos dá hoje, está na primeira carta de Pedro,
capítulo 1, de 3 a 12. Esperança viva. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança que não se desfaz, não se estraga, nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, estáis guardado para a salvação que deve revelar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos por causas de várias provações. Deste modo, o quilate de vossa fé tem mais valor do que o ouro testado no fogo. Alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Sem ter de visto o Senhor, vós o amais. Sem que agora o estejais vendo, credes nele. Isto será para vós fonte de alegria inefável, gloriosa, pois obtereis aquilo que acreditais, a vossa salvação. Esta salvação tem sido objeto de investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que estava destinada para vós. Procuraram saber que época e que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo, que estava nele ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória que viria depois. Foi-lhes revelado que não para si mesmo, mas para vós, é que estavam ministrando este ensinamento que agora são anunciados a vós. Agora vô-lo anunciam aqueles que vos pregam a boa nova em virtude do Espírito Santo enviado do céu, são revelações que até os anjos desejam contemplar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É uma palavra, como diz aqui, a esperança viva. É a nossa esperança. Todos nós nascemos para um dia chegar ao céu. Nós cristãos nunca podemos perder essa dimensão da nossa vida. Nunca. Nós nascemos com destino. Aqui nessa terra nós somos passageiros. Entende? Pode ver que tudo acaba, dinheiro acaba, poder acaba, certo? A beleza acaba, tudo acaba, porque tudo é passagem. Agora, o bonito é que nós galgamos o céu. Eu tenho um destino, você tem um destino. Nós não nascemos aqui, certo? Para poder estarmos perante acabou o mundo, acabou-se tudo. Não existe isso. Que valor teria você agora, nesse momento, com tudo que você tem, que foi dado por Deus? A sua saúde está sendo dada por Deus. Imagina se Deus, chegou o seu momento, você se rebela contra Deus. São momentos da nossa vida. Como diz a palavra aqui, certo? Que tem momentos, a graça e a fé e pelo poder de Deus estáis guardado para a salvação que deve revelar-se nos últimos tempos. Aí entra o versículo 6.
Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflito, por causa de várias provações. A pessoa que não tem condição de ter, certo? Momentos de cruz na sua vida, ele não tem condição de professar a sua fé. É interessante isso, porque para ser salvo não é só ter fé, não é só crer. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Lógico, crê no Senhor Jesus. Mas crer no Senhor Jesus não é só crer. Olha, eu creio no Senhor Jesus e estou salvo. Isso está totalmente errado. Sabe por que eu estou falando? Porque eu já escutei pessoas falar assim. Eu estou salvo porque eu creio em Jesus. É erradíssimo. Tem que ter algo mais. Jesus não se vende tão fácil assim. Jesus não é para alcançar essa meta de Jesus não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque nós não vivemos só de ressurreição, nós vivemos muito da cruz. E a cruz justamente é que nos fortalece a nossa crença. É através da cruz que vem a nossa salvação, a nossa luta. É através da cruz que nós, certo, que nós resolvemos os nossos problemas. Porque os problemas não estão em Deus em relação a você. Os problemas estão em você, está em mim. Então, quando Jesus nos fala, certo, que bendito seja Deus Pai nosso Senhor, no versículo 3, Jesus Cristo, por sua misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Ele fez nós nascermos de novo, uma nova criatura em Jesus Cristo. É isso que nós temos que procurar cada vez mais, sermos essa nova criatura. Vou continuar com a cruz? Lógico. Vou amar a ressurreição? Lógico. A minha esperança da ressurreição é maior do que tudo, mas eu vou viver a cruz, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Deus está comigo. Então essas provações são maravilhosas na nossa vida. Sabe quando parece que tudo dá errado e depois no estalar de dedo a coisa começa a caminhar e fica tudo redondinho novamente? Porque isso foi momentos que Deus permite que você enxergue a cruz. Enxerga a cruz. Ele quer judiar de você? Não. É porque nós desviamos nossos olhares e nós deixamos de ver a cruz. Momento nenhum, Jesus fala para nós, certo, através dessa carta de Pedro aqui, que não existe cruz, que não existe o sofrimento. Mas Ele quer que você nasça de novo, que nós encostemos tudo do homem velho num canto e nós vamos nascer de novo. Nós vamos levar quanto tempo? Eu quero nascer no dia de hoje, não é assim? Por isso que eu falo que não adianta só crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família, eu estou salvo. Não adianta. O meu crer tem que ser diário, certo? Porque acima de eu crer, eu tenho que ter fé. Acima do eu crer em Jesus, eu tenho que ter fé em Jesus Cristo. E a palavra de Deus vem dizer hoje para nós que ter fé em Jesus Cristo é acreditar naquilo que você não vê. Depois ele vem nos falar para nós no versículo 5. Graças à fé e pelo poder de Deus, estáis guardados para a salvação que deve revelar-se nos últimos tempos. Graças à fé.
certo? Não é crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família só não. Graças à fé. Eu tenho fé em Jesus Cristo? Ou eu acredito em Jesus Cristo? Eu preciso ter fé em Deus. A minha vida é movida por um combustível que chama-se fé. As minhas atitudes são através da minha fé. Eu preciso de muita fé. Eu peço a Deus fé. Certo? Eu peço a Deus fé. Por quê? Acreditar, você acredita. Mas da fé é da vida. Ter fé dá vida. Então ele vem nos dizer aqui justamente, graças à fé e pelo poder de Deus está guardados para a salvação que deves revelar-se nos últimos tempos. Versículo 6. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Ali que está que você tem que provar a tua fé. Então por isso eu tenho fé. Por isso você tem fé. Se nesse momento você está passando por uma dificuldade muito grande, tenha fé. Amanhã será resolvido isso. Hoje Deus vai resolver o meu problema. Mesmo que o meu problema seja difícil, seja árduo, entende? Mesmo que o meu problema seja, olha, a coisa mais preciosa da minha vida eu vou perder, mas deixa Deus resolver a minha vida. Ter fé, final das contas, é justamente isso. Pedro escreve para nós hoje, dizendo no versículo 7, deste modo, o quilate de vossa fé, que tem mais valor que o ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Quer mais discernimento para a tua vida no dia de hoje do que isso? O ouro para ser ouro, o ouro para ser puro, ele tem que passar pelo fogo. E fogo. Que promessa maravilhosa que Jesus está fazendo no dia de hoje para nós. A minha fé, ela tem que ser mais pura e ela é mais pura do que o ouro na sua transformação. O meu quilate, que é o valor do ouro, a pureza do ouro, a minha fé é mais pura do que o quilate do ouro. Como é gostoso viver da fé. Como é fácil viver em Jesus Cristo. Porque existem muitas pessoas que têm medo. Acreditam em Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus, mas quando fala, vamos entregar nossa vida nas mãos de Jesus, não consegue entregar. E hoje Jesus vem falar para nós, através dessa carta de Pedro, que eu preciso ter fé. Acreditar, sim. Ter fé é outra coisa. Ter fé é se jogar no abismo, sem saber o que está lá embaixo. Isso é ter fé. Como é gostoso a gente viver da fé. Entende? Porque a gente acredita que Deus está na nossa frente, que Deus está nos ajudando. A gente dá os passos com firmeza. A gente não tem perigo de pisar em falso, porque Jesus está nos conduzindo. A gente vai para os nossos motivos, certo? Estejais alguns no
tempos aflitos por causa de várias provações. Todos nós passamos por isso. Quem não passa? Certo? Hoje eu amanheci otimamente bem, mas eu tenho irmãos que têm problema. Então são coisas que são de nossa vida. São cruzes da nossa vida. Versículo 8. Eu gosto muito desse versículo. Se terdes visto o Senhor, vós o animais. Se agora o estejais vendo, credes nele. Isto será para vós fonte de alegria inefável e glorioso, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Você vê Jesus? É 2 desafios maravilhosos para testar a nossa fé. Você não conseguir viver, você está fora das regras de Deus. Eu nunca vi Jesus Cristo. Mas eu o amo. Eu nunca estive com Jesus Cristo, certo? Mas eu creio nele. Isso acontece na sua vida? Isso você tem coragem de testemunhar para quem quer que seja na sua vida no dia de hoje? Eu acho que está muito claro que Pedro escreve para nós. É muito direto. Por quê? Aí vem a parte B. Isto será para vós fonte de alegria inefável e gloriosa. É fonte de alegria, é fonte de vida. Como diz lá, esperança viva. É fonte de vida para nós. Crer no Senhor Jesus, sem ver, sem sentir, sem ter de visto, vós amais a Ele? Eu nunca vi. Amo Jesus. Faço de tudo. Peco. Sou um pecador profissional. Mas eu amo Jesus. Nunca vi Jesus. Sinto a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu sinto a misericórdia de Deus para com as minhas fraquezas. Mas eu nunca vi Jesus. Há momentos de fraqueza, certo? Há momentos de aridez, Mas eu não posso parar nas fraquezas nem na aridez, porque Ele me ama também. Nós precisamos amadurecer cada vez mais a nossa vida na fé, cada vez mais amadurecer a nossa crença em Jesus Cristo, para a gente se tornar adulto, senão sempre nós vamos ficar bebendo o leitinho da mamãe. E nós precisamos crescer. Mas o bonito de tudo isso está aqui no versículo 9, certo? No 8 e 9. Sem ter de visto o Senhor, vós o amais, sem que agora estejais vendo, credes nele. Ponto. Isto será para vós fonte de alegria inefável e gloriosa, pois obtereis aquilo que acreditais, a vossa salvação. É isso que Deus quer para você. Que Deus abençoe seu dia e muito amor no coração. E não esqueça, esse final de semana, tira um momentinho, só você e Deus, na sua pescaria, certo?
Você que é ruim de futebol, vai jogar futebol na sua reserva lá, que vai ficar sentadinho no banco esperando a sua vez. Esquentando o banco. Esquentando o banco, entendeu? Tire um momentinho ali da sua vida para você meditar o que está dentro do seu coração. Põe para fora isso. Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos meditar 1 Coríntios 7, versículo de 1 a 9. Versículo 1. Passo agora a tratar dos assuntos sobre os quais me escrevestes. É bom para o homem obter-se de mulher. Entretanto, para não cair em imoralidade sexual, tenha cada qual sua mulher, e cada homem e cada mulher o seu marido. Cumpra o marido o seu dever conjugal para com a esposa, e a esposa do mesmo modo para com o marido. Não é a mulher que dispõe de seu corpo, mas o seu marido. Do mesmo modo, não é o marido que se dispõe do seu corpo, mas sua mulher. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por algum tempo, para vos entregardes à oração. Voltai depois à convivência normal, para que Satanás não vos tente, por vossa falta de domínio próprio. O que acabo de dizer é uma concessão, não uma ordem. Aliás, gostaria que todos fossem como eu, mas cada um recebe de Deus um dom particular. E um é este, outro aquele. Digo, pois, não casados e as viúvas, que é bom que eles ficarem assim, como eu. Se, porém, não conseguem dominar-se, casa-se, pois é melhor casar do que abrasar-se em desejos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por isso São Paulo vem com toda a sabedoria. Esses 9 capítulos são, cada um tem a sua particularidade, certo? Vamos começar pelo primeiro. Passo agora a tratar dos assuntos sobre os quais me escrevestes. É bom para o homem abster-se de mulher. Certo. O caboclo vai ficar a bicha? Não, não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Espera. Entretanto, para não cair em moralidade sexual, tenha cada qual sua mulher e cada mulher o seu marido. Eu nasci com toda a vocação de ser casado. Eu vou procurar a minha metade. A minha metade estava por aí. A sua metade. Mas se não parece a sua metade, não caia na tentação de viver a imoralidade sexual. Certo? E eu acho bonito também aquelas pessoas que têm a convicção que ela não nasceu para casar. Não é para que tenha a outra metade enchendo a paciência dela, não. Que ela quer ser uma pessoa livre, desimpedida, pelo contrário. A dedicação dela é muito maior. A dedicação dela com Deus é muito maior. Entendeu? E faz muito mais que muitas mulheres casadas hoje em dia. Muito, muito, muito mais. Entende? Você vê que ela é dedicada. Então eu vejo que lindo quando uma irmã nossa aqui, ou que eu fico sabendo, a pessoa se entregou ao celibato. Porque a palavra de Deus diz assim, casamento e celibato. Que coisa bonita isso. Coisa rica. Qual é a função específica, certo, da pessoa celibatária? É a comunhão direta com Deus, ela e Deus. O seu marido passa a ser Jesus Cristo, certo? A sua esposa, que você é celibatário, você é um homem celibatário,
certo? A sua esposa passa a ser Jesus Cristo. Jesus é de todos, não tem diferenciado se é de homem ou de mulher, não, é de todos. Por isso que tem outra coisa também que eu quero colocar para vocês, que é muito importante. Não case de qualquer jeito. Não case. Se for para vocês casar, se for para casar por falta de homem, por falta de mulher, ou de medo dos outros chegar e falar, a sorteirona ou sorteirão, não case. Porque aqui Deus fala para nós lindamente, certo? Não precisa você estar casado. Você tem 1001 outra motivação na vida acima, que é muito maior do que o casamento. Sabe por quê? O casamento, além de ser um dom de Deus, ele é um sacramento. E é o maior sacramento que existe, que Deus colocou para nós. Você sabe que o sacramento do matrimônio é maior do que o sacramento da ordem? Dentro da minha feliz ignorância? Certo? Porque o casamento, a ordem, ela pode ser rejeitada. Vamos dizer, aqui todo mundo é casado. Todo mundo casado. Certo? Fulano de tal estudou para ser padre. Quando chega no último dia lá, o bispo pode chegar, não, eu não vou ordenar você. Ah, mas eu estudei, eu fiz isso. Não, mas você não tem vocação para ser padre. Agora o casamento não, ela é construído aquilo. Tá certo? Chega a liberdade que Deus nos dá para mim escolher a minha esposa, a liberdade que Deus te dá para você escolher seu marido, é muito sério. Então a decisão não é de um, é de dois. Nós não podemos queimar etapa de maneira nenhuma. Tem gente que começa a namorar e já começa a viver o casamento. Isso chama-se loucura. Cada um tem o seu momento. Eu estou namorando. Eu tenho o meu tempo de namoro. Entende? Eu tenho o meu tempo. Aquele meu tempo eu não posso queimar etapa. Eu tenho que conhecer o cidadão ou a cidadona. Entendeu? Trazer, certo? Ver os defeitos, ver as qualidades, certo? Vai ver se o caboclo de vez em quando vai na casa do caboclo, pôr ele na porta e ver se ele ronca, certo? Se roncar, pensa bem, porque depois você vai ter que aguentar o ronco o resto do dia, da vida. Entendeu? Esse caboclo tem chulé. É, ué. Vê como é que está o dente. Entendeu? Tudo tem um momento da vida. O namoro foi feito para isso, para conhecer a pessoa. Eu estou falando do homem, mas também a mulher tem que conhecer. O homem tem que conhecer a mulher também. É verdade. Entende? Noivado. Que coisa maravilhosa o noivado. Ninguém dá. O que aconteceu com você? Ficou noivado, tudo bem. Parece que é uma continuação do namorado, do namoro. A fase do namoro já foi feita. Por isso eu fiz bem feito o meu namoro. Agora eu estou fazendo bem feito o meu noivado. O que for fazer do meu noivado? Só porque eu fiquei noivo, eu posso agarrar mais, beijar mais, esfregar mais, essas coisas todas. Não foi feito para isso. Isso é outra etapa. O noivado é época de preparação para uma coisa sagrada que se chama casamento. Preparação. Certo? Você vai preparar a sua vida. Você vai contar para o seu noivo os seus sonhos. Importante você contar os seus sonhos. A mulher vive, certo? Ela é sentimento. Enquanto o homem é materialista, o homem
racional, a mulher é sentimento. E se você leva o noivado como se estivesse namorando, você está queimando uma etapa importantíssima. Por isso Deus colocou para nós termos esse período de noivado. Mas o cara nem começou a namorar, já ficou noivo, já casou. Está morto. Ele vai ter que construir tudo que ele deixou para trás dentro do casamento, que já não cabe mais esse negócio. Não entra mais no negócio. Aí começam as brigas, começam as decepções, certo? Começa a perder valores dentro do casamento. Então, o noivado, que coisa seríssima, entende? Os sonhos da mulher, né? Pôr para fora, falar para o noivo: olha, eu sonho com isso, eu sonho com aquilo, eu desejo uma coisa assim. Fazer um planejamento de vida, coisa bonita. Você pega, certo? Senta o casal lá de noivo: olha aqui, quando você ganha hoje eu ganho R$1.000, você ganha R$800, tá? Nós temos R$1.800, certo? Olha, como é que nós vamos ver? Nós temos isso de aluguel, isso, disso, daquilo, e está faltando 30. Bom, então vamos ver aonde nós vamos. É maravilhoso isso. É lindo fazer o negócio disso. Eu quero filhos. Entende? Justamente. Aí, bom, esse eu não. Mas o meu sonho é ter 10 filhos. Nossa, desanimado. É o sonho da mulher. Ter 10 filhos. Tá certo? Aí vai entrar aonde nós vamos fazer a nossa vida, porque nós temos um sonho de ter 10 filhos. Se Deus não deu nenhum, amém, aleluia. Tá certo? Mas se tivermos os 10 filhos, que é o sonho da esposa, e o marido concordou com isso, que é importante, os dois viveram uma coisa só. Tá certo? Não, 10 eu não aguento. 10 na minha cabeça eu não aguento. Entendeu? Vão diminuir isso aí, vão pela metade, vão para 5. 5 não pode, tem que ser 6. Não, então não dá. Então vamos ficar, entrou no acordo 5. Tá certo? São 5 filhos que está planejado para ter. Bom, então eu vou ter que fazer mais isso, fazer mais aquilo, vou ter que me preparar, porque também eu não posso ter 5 filhos, um atrás do outro, porque senão eu acabo com a mulher. Tá certo? Mas também eu não posso ter um filho em cada 5 anos, porque senão vai virar a mulher de Abraão, a Sara, que vai ter com 90 anos. Aí não tem jeito. Entendeu? Então, tudo é planejado. A compra dos móveis. A casa. Que cor que eu vou pintar minha casa? Eu quero casa cor-de-rosa. Entende? A outra, não, mas cor-de-rosa fica branca, vamos pintar de branquinho, fica tão bonitinho, branquinho, branco fica igual ao hospital. Então vamos, quer dizer, tudo isso que eu estou brincando com vocês é muito sério para o noivado. São planejamentos. Agora chegou a hora de se conhecer profundamente. Você já teve um conhecimento maravilhoso no noivado e no namoro. Mas agora chegou a hora das realizações. Mas tem que estar unido. Tem que ser uma vida linda. Uma vida em 2. É um sacramento de Deus. Por isso, como é bom a gente ver o casal maduro. O casal que não briga com a de mesquinhez. Um casal que confia no outro. Certo? Um casal que dá vida para o outro. Um casal que é completamente diferente um do outro. A gente fala: nossa, isso não dá certo, porque a água e o óleo não vai misturar esse troço. Mas a coisa dá certo, porque houve uma preparação. Quando nós casamos, um dos planejamentos nossos é a relação sexual. Nós não podemos fugir disso. Não existe casamento que não tem relação sexual. Se acontecer, se o seu casamento hoje, você casou, e até agora você não teve uma relação sexual, o seu casamento é nulo. Você pode ir na igreja que ele é um casamento nulo. Porque faz parte do casamento a relação sexual. Mas tem momentos na nossa vida
que nós não podemos ter relação sexual. Não vos recuseis uns ao outro, a não ser de comum acordo e por algum tempo, para que entregastes a oração. Não jantava, o casal não tinha ambiente para ter relação sexual. Acima, certo? Tinha uma doença que separava essa parte do casamento, mas transformou a relação sexual em oração. Quer dizer, está na bênção de Deus. Aí que você vai concentrar, certo? Aí que você vai ver a cada dia a cura da sua esposa, a cura do seu marido. Você não vai viver em função da doença da sua esposa, mas você vai orar pela sua esposa. Por isso São Paulo fala assim, certo? Que entregastes a oração. Entregaste a oração. O carinho. O que é amor? Carinho, bom trato, certo? Afinidade. São coisas maravilhosas que Deus nos coloca na vida, que nós podemos criar cada vez mais. Depois ele entra nessa parte do versículo 6. O que acabo de dizer é uma concessão, não uma ordem. Certo? Então o que ele acaba de dizer é uma coisa que é uma concessão. Não é uma ordem de acabar com a coisa. Aliás, gostaria que todos fosseis como eu, mas cada um recebe de Deus um dom particular. Um este, outro aquele. O mesmo dom que eu recebi do casamento, também o celibatário ele recebe com muito amor, com muito carinho e tem condição, certo, de viver a sua vida sem ter necessidade de ter relação sexual. Se porém, no versículo 9, se porém não consegue dominar-se, casa-se, pois é melhor casar do que abrasar-se em desejos. Casa. Procura a sua outra metade. Quantos viúvos, quantas viúvas hoje estão aí, certo? Desesperado na vida, porque não sabe o que faz. E São Paulo vem dizer hoje para nós, nos ensinando quando ensinou Coríntios. Certo? Se for para viver na imoralidade sexual, casa de novo, vai ter outro casamento. Sou viúvo, vou ter outro casamento com outra felicidade, com a mesma felicidade que eu tive com a primeira, vou estar na alegria, mas eu não vou deixar entrar a imoralidade sexual na minha vida, não. Eu vou lutar contra isso. São Paulo foi bem aberto conosco. Bom seria se você ficasse como eu, certo? Um celibatário sadio, uma celibatária sadia. Mas se você não tem isso, casa para você não ser consumida, para você não ser, certo, atingida por Satanás, para você viver como uma pessoa desregulada, certo? Uma pessoa que cada dia está com uma mulher, com uma pessoa que só tem sexo na cabeça, entendeu? Chegou a hora de você parar, pensar, entende? Você refletir o que é família, o que você olhar para trás e falar, nossa, eu tenho meus filhos, eu tenho meus netos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não chegou a hora mais de você curtir. Curtir é dos 18 aos 25 anos, aos 30 anos. Passou disso, não dá mais para curtir. E cuidado como é que você curtiu a sua vida
que você depois pode saturar tudo. Aí você fica uma pessoa intolerável. Então, sejamos um ou outro. Temos tempo para tudo. Abaixo dos céus tem o seu tempo. Abaixo de Deus tem aquilo que você quer. Abre o teu coração e deixa a graça de Deus agir na sua vida. É o melhor remédio para todos nós. Amém.